nosso vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Hoje a gente vai falar sobre como acabar com esse cansaço pós-Covid. Mas primeiro deixa eu me apresentar brevemente. Meu nome é Gabriele Tubes e eu sou nutricionista funcional e também psicanalista integrativa, consteladora familiar, escritora, entre mais de 10 vertentes de formações terapêuticas. E eu juntei tudo isso para trabalhar o teu corpo, a tua mente, o teu espírito, ajudando na sua transformação através da estruturação emocional, que é a minha marca e a minha forma de trabalho que eu desenvolvi trazendo essa metodologia. Bom, gente, eu tô fazendo esse vídeo, né? Aqui nesse canal você vai ver vídeos que podem estar um pouco mesclados. Ora, eu posso trazer algo aí a respeito de nutrição, mas sempre colocando esse ponto de vista emocional e espiritual. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de algum vídeo, algum assunto que te interesse saber, de alguma doença que você tenha, ou de algum sintoma que você tem passado muitos anos e muito tempo e que você não tenha conseguido curar ainda, coloca aqui nos comentários para mim, porque vai ser um prazer. Afinal de contas, o meu objetivo aqui de trazer novos vídeos no canal é poder atender a necessidade de vocês. Então falem para mim o que vocês estão precisando para que eu possa pensar aí em um vídeo bem legal para atender essa necessidade de vocês, tá bom? Então aproveitem, se inscrevam aqui no nosso canal e já enviem para outras pessoas que gostem de saber sobre esses assuntos de cura da parte física e também da parte emocional e espiritual, que a gente vai estar sempre trabalhando, permeando em todos esses campos. E aí é o que me ajuda pelo fato de a minha primeira formação ser na nutrição e na caminhada eu ter ido para essas outras áreas também, e eu agrego tudo isso. Então esse vídeo eu vou trazer um ponto de vista realmente muito nutricional, do ponto de vista da matéria, tá? E faço algumas conexões com vocês, tá bom? Então eu quero começar dizendo que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque eu selecionei aqui alguns nutrientes, vitaminas, minerais, né, e componentes que são essenciais para você reestabelecer a tua saúde, principalmente essa situação de cansaço. Mas que isso aqui é um vídeo generalizado e que é importante que você tenha sempre o acompanhamento do seu próprio nutricionista, né? Aqui eu vou deixar algumas sugestões para atender todas as pessoas, de maneira que para aqueles que não podem, né, e não conseguem ter o próprio profissional que cuida aí da sua saúde, mas sempre é importante que você tenha e faça sua avaliação laboratorial, e enfim, tudo isso, tá? Então, gente, sobre essa questão, né, do Covid, desse vírus, né, do SARS-CoV, o que a gente já sabe pela ciência, enfim, de todo esse pós-pandemia, enfim, que passamos, tá? A ciência já sabe, diversos estudos científicos, eles trazem a informação, né, de que o SARS-CoV-2, ele influencia negativamente uma organela do nosso corpo, tá? Como assim, Gabriele? Nós temos trilhões e trilhões de células distribuídos por todo o nosso corpo que formam tecidos, esses tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas. Em cada uma dessas células nós temos organelas, que são chamadas, né, que é como se fosse o órgão da célula. Então, nas nossas células a gente tem essa organela que se chama mitocôndria. E essa organela, ela é de extrema importância para que nós tenhamos energia. Essa organela é a mitocôndria que faz com que nós tenhamos a produção de energia. É como se fosse lenha numa caldeira, vamos dizer, produzindo todo o tempo energia. Então, o que gera essa energia, que se chama ATP, né, no nosso corpo, é produzido lá nas nossas mitocôndrias, tá? Então, o que se sabe
Bom, então um parênteses, isso significa que para que você tenha independente da questão desse vírus, para que você tenha uma boa energia, né? Que você não se sinta fadigado, cansado todo o tempo. Uma das questões é que você tenha as suas mitocôndrias muito ativas, ao invés de elas possivelmente estarem, por exemplo, com uma disfunção mitocondrial, que é algo que acontece. Claro que pode ser uma deficiência hormonal, que você pode estar precisando de uma modulação, o teu cortisol pode estar muito baixo, ou de repente você não está com o seu sono legal e você precisa fazer uma modulação do sono. Isso de uma maneira geral, independente do vírus, sim, tem essas 3 possibilidades. Uma delas pode ser com relação às mitocôndrias. Então, aquelas pessoas que se sentem muito cansadas, elas podem sim estar com o que a gente chama de disfunção mitocondrial, tá? E voltando agora nesse parênteses para o vírus, né, o COVID, de fato, o que a ciência sabe, como eu estava dizendo, é que o SARS-CoV-2, ele influencia de maneira negativa no controle da qualidade dessas mitocôndrias. E no momento que o vírus, o coronavírus, ele interfere nessa mitocôndria, nós começamos a ter uma interferência na nossa produção energética, né? A energia que vai para a matéria, tá? Não é a energia sutil que eu tô falando nesse momento, que vocês já podem ter me visto falar sobre isso, tá? Então, no final das contas, o que o coronavírus faz quando ele invade o nosso corpo é se localizar na própria mitocôndria e ele interage de uma forma com essa mitocôndria que ele faz uma translocação de proteína com a mitocôndria. Então, ele transloca essa proteína mitocondrial de fato, interagindo com o que poderíamos chamar da maquinaria da mitocôndria. Então, ao invés dessa mitocôndria continuar trabalhando de maneira saudável, ela não continua mais, porque ela está tendo a interferência do vírus, né? Então, acaba que isso altera toda a parte da dinâmica mitocondrial, das sinalizações antivirais que ela faz, né? E acaba permitindo que a mitocôndria, né, não consiga mais reproduzir essa resposta que é natural dela ao hospedeiro, tá? Então, no final das contas, essa interferência faz com que o próprio SARS-CoV-2, ele assuma o controle da célula hospedeira, ele acaba assumindo o controle das nossas mitocôndrias, porque ele envolve toda essa matriz mitocondrial, inclusive a parte que comanda a mitocôndria, tá? Então, no final das contas, é como se houvesse um sequestro do genoma da nossa mitocôndria, e isso é um grande problema, tá? E é isso que acaba, então, interferindo em toda a nossa, o nosso metabolismo geral. Porque, como eu expliquei no início, gente, nós temos trilhões de células. Em cada uma dessas células, nós temos mais de uma mitocôndria. Então, pensa em trilhões de células com as suas mitocôndrias afetadas, justamente no que produz energia. Então, acaba que enquanto a gente teria a mitocôndria como uma das chaves da nossa imunidade antiviral, a gente tem ela afetada, não conseguindo mais produzir essas defesas, tá? E aí que, no momento que esse COVID tá ali com esses sintomas de cansaço e somando com os outros sintomas, né, que ele pode interferir no paladar, aquelas dores no corpo, dores musculares muito profundas, a queda de cabelo, entra a nossa, vamos dizer assim, reflexão de que como está o teu depósito de vitaminas e minerais. E esse é um grande problema que teve durante a pandemia. Por quê? Porque simplesmente um vírus novo invadiu aí o nosso planeta, enfim, estava aí no nosso planeta. E como estava o estado nutricional das pessoas? Não estava legal. É como se a gente pensasse em encher um copinho com relação a nutrientes, tu encher o teu estoque de nutrientes dentro do teu corpo, de vitaminas e minerais que são essenciais para que você tenha o metabolismo e a fisiologia do teu corpo de maneira adequada.
e você não tivesse nada disso disponível. E você acaba realmente ficando à mercê do que de fato seria, então, o adequado. Acontecem outras questões, além desse vírus interferir na nossa mitocôndria, é que ele acaba liberando também substâncias que vão provocar a liberação de outras substâncias no nosso corpo, que são as interleucinas. E essas interleucinas, existem umas que são pró-inflamatórias e outras anti-inflamatórias, mas o que esse vírus acaba interferindo são naquelas inflamatórias, naquelas que provocam inflamação no nosso corpo. Então é um conjunto atacando todas as nossas mitocôndrias e gerando uma inflamação generalizada no nosso corpo. E é aí que entram os nutrientes, né? Claro, gente, que de uma maneira geral você precisa, como eu falei no início do vídeo, gente, no nosso início, você precisa ter o profissional que cuide da sua saúde para verificar como que andam esses estoques de nutrientes, tá? Então agora eu vou passar alguns nutrientes para vocês que são essenciais para que você consiga revigorar todo o teu corpo nesse aspecto, mas isso a gente consegue, esses são os nutrientes gerais, só que aí entra a individualidade bioquímica que a nutrição funcional trabalha, né? Que é de acordo com a avaliação bioquímica, né? A avaliação de laboratório, o exame de sangue que você vai lá coletar no laboratório. Então aí a gente consegue saber, por exemplo, se a Gabriele tá com o estoque cheio de zinco, de vitamina C, ou se não está. É só um exemplo. E você precisa saber isso a teu respeito. Aí é que entra o profissional te acompanhando. Se você realmente tem os estoques adequados dessas vitaminas e minerais, você utilizaria apenas uma quantidade de manutenção, tá? Então, os principais nutrientes que vão aí interferir para que te ajude a tratar, então, no momento que você já teve o vírus, você já tratou do ponto de vista médico, com os medicamentos, para que passasse aquele momento agudo, agora é hora de você cuidar e encher esses estoques de vitaminas e minerais, como eu já disse, de acordo com seus exames, tá? Então, nutrientes essenciais. O selênio. Então, o selênio, ele é importante porque ele faz parte de toda essa manutenção da membrana da mitocôndria e da própria mitocôndria internamente. Esses nutrientes que eu tô falando aqui, eles fazem parte desse metabolismo da própria mitocôndria, que são o selênio, o zinco, o magnésio, que o magnésio vai ter funções importantes em outras áreas da nossa célula, tá? E todos esses você precisa que estejam no valor ótimo. O que é valor ótimo, gente? No exame laboratorial, nós temos lá a medida do mínima e máxima que o laboratório fornece. Esse mínimo e máximo que o laboratório fornece, gente, é um valor que eles chamam de normal. Só que se você for observar, cada um dos exames, eles têm uma escala muito larga desse normal. Então pensa, uma pessoa que tiver lá naquele mínimo, ela tem a mesma saúde da pessoa que tiver no máximo daquele exame? Vamos dizer como, por exemplo, a insulina, que é de 2 a 20. Se a pessoa, vocês concordam comigo que uma pessoa que tem insulina 2 e uma pessoa que tem insulina 20, mesmo que esteja dentro do normal do laboratório, ela não tá com a saúde igual a de 2 e a de 20? É exatamente isso. E isso acontece em todos os nossos exames, em todos os nutrientes que a gente meça no corpo, tá? Então, por isso, pela nutrição funcional, nós temos uma leitura diferenciada desses exames para que os exames estejam no ótimo e não no normal, o que é muito diferente. Uma coisa é normal, ideal, outra coisa é ótimo, tá? Então, todos esses nutrientes, eles devem estar no ótimo. Aí entra você ter um nutricionista funcional, porque o nutricionista convencional, ele não vai saber fazer essa leitura, tá? Então, o nutricionista funcional, ele vai saber fazer essa leitura e aí ele vai conseguir estimar se de fato você tá com deficiência desses nutrientes ou não, tá? Então, quais são eles que você precisa se reabastecer? Como eu já disse, selênio, zinco e magnésio. Continuando, o manganês também é muito importante, assim como algumas vitaminas, que são a vitamina C, a vitamina D e a vitamina K2, K2, MK7, tá?
Entre outras coisas que são importantes aí para restabelecer essa saúde pós-Covid, é você entender se você está ou não com disbiose. O que é a disbiose, gente? A disbiose é uma desregulação do teu intestino, dos micro-organismos que estão lá. Todos nós temos bactérias, vírus, fungos no nosso intestino, tá? A questão é se nós estamos alimentando as bactérias boas ao invés de estarmos alimentando as bactérias ruins, porque de acordo com aquilo que você come, você vai estar aumentando mais a população das bactérias boas ou das bactérias ruins. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre disbiose, vocês comentem aqui comigo que eu já vou saber entre alguns conteúdos que eu posso trazer para vocês que possa ser esse, tá? E aí eu posso me aprofundar mais no intestino, que não é hoje o objetivo desse vídeo, tá? Então, caso você tenha, por exemplo, disbiose, você vai precisar ter uma adição aí de probióticos, que são as bactérias boas, tá? Assim como a comidinha para essas bactérias boas, né? Que vai ser as frutas, legumes e verduras. Então, assim, quando a gente pensa no tratamento de pós, né, doença, a gente tem que sempre lembrar que você vai ter que restabelecer esses nutrientes. Nesse caso do que eu tô citando aqui, você vai precisar sim de uma suplementação, porque só o alimento não é suficiente. Mas não adianta você achar que vai tomar só um suplemento e continuar comendo só porcaria. Não adianta, gente. Você precisa dar comida viva pro teu corpo, tá? Então você vai tá ali com as verduras, legumes, muita água para que o teu intestino funcione, tá? O índice de ômega 3, você também tem que estar lá no ótimo. Então, a inclusão do ômega 3, que vai ter todo um efeito na cascata inflamatória também, né, como um anti-inflamatório, né, principalmente dependendo da quantidade que você tomar, vai te ajudar bastante também. E um outro componente que é fácil de vocês acharem é o própolis, gente, é o própolis verde. É aquele com gosto ruim mesmo, tá, gente? Não é aquele própolis lá com mel e não sei o que, não. Aquilo lá não tem concentração adequada. O própolis, ele tem entre diversas funções, ele tem um efeito anti-inflamatório, né, antibacteriano, ele tem uma função antiviral mesmo, ele tem uma função realmente de matar esses micro-organismos e ele vai te ajudar bastante, tá? Então tem outros nutrientes como a quercetina, a curcumina, enfim. Como eu disse, você realmente precisa do cuidado do seu próprio nutricionista, verificando através dos seus exames laboratoriais se você está no ótimo desses nutrientes que eu falei, mas provavelmente se você está interessada nesse vídeo, se você teve o Covid, tá passando por esses sintomas pós-Covid que parece que não passam muito, provavelmente isso é um indício, né, de que você não está com nutrientes adequados na quantidade adequada no teu corpo para voltar essa tua mitocôndria a funcionar, tirando elas dessa disfunção mitocondrial causada pelo SARS-CoV-2, tá? Então, o que eu te recomendo é que você procure um profissional de saúde para te ajudar, fazendo os exames laboratoriais com ele. Agora, se você realmente não tem condições de, nesse momento, procurar um profissional, eu vou deixar aqui embaixo na descrição algumas marcas de boa qualidade desses nutrientes aqui que eu comentei com vocês, para que você possa, em quantidades que são ok, né, não são quantidades altas, porque eu não tenho como ver teus exames, você tá aqui assistindo esse vídeo, né, mas são quantidades que você pode tomar com segurança, tá? Então eu vou deixar aqui marcas de ômega 3, por exemplo, de probiótico, de vitamina C que a gente tem no mercado, que mais? Probiótico, que eu já tinha falado pra vocês. E eu vou fazer também, gente, uma fórmula de complexo B, porque o complexo B é bastante importante. E é difícil achar, né, um complexo B que seja pronto, né, para que você para que você compre com segurança, porque normalmente os suplementos, por exemplo, nessas marcas bastante conhecidas, elas têm uma dose muito baixa
de cada vitamina do complexo B, o que não é o suficiente para fazer o efeito que o teu corpo precisa. Então eu vou formular com uma quantidade que também não seja muito alta para que várias pessoas possam utilizar, e aí eu vou colocar aqui o contato de uma farmácia que eu tenho confiança e aí de manipulação, e você pode entrar em contato lá e pode mandar fazer, tá bom? Então era isso, gente, que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Eu espero muito que esse vídeo tenha trazido mais clareza mesmo daquilo que você pode utilizar nesse momento difícil que você tá passando, né? E que ele possa ter sido uma contribuição. Só para acrescentar aqui que eu tinha esquecido de falar de um nutriente muito importante, que eu também vou deixar aqui na descrição, indicação de algumas marcas, que é a coenzima Q10, tá? A coenzima Q10, inclusive, ela é utilizada na cadeia de geração de energia dentro das mitocôndrias. Então, ela é um dos também nutrientes essenciais entre todos os outros que eu já falei aqui para vocês, tá bom? Então, deixem aí os seus comentários de alguma contribuição que eu possa fazer para vocês, outras ideias de vídeos, e também se inscrevam no canal, já ativem todas as notificações, porque aqui a gente tem vídeos fixos todas as quintas-feiras às 20h30 da noite, então você já vai estar ali preparada para receber um vídeo mais no assunto de nutrição, como foi hoje, ou mais no contexto da tua mente e do teu espírito, fechando as 3 esferas do corpo, mente e espírito que eu trago para vocês dentro da estruturação emocional. Então eu deixo aqui beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor no coração de todos vocês, e agradeço por vocês terem assistido até aqui o final. Aliás, conta pra mim o que você achou desse vídeo, se você assistiu até aqui.